Mas quando a gente está falando em se aposentar jovem, aí eu de fato vou ter que concordar que 4% é o melhor número. Se você quiser falar de investimento para viver dele de forma séria, a gente precisa utilizar uma taxa de retorno muito menor do que a gente tem no Brasil. Muitas vezes você vai ver alguém falar de um retorno de um investimento aproximadamente em 14% ao ano, que é aproximadamente a nossa Selic atual. Mas você precisa se lembrar que a Selic também já foi de 2% ao ano, né? No período da pandemia ali, por exemplo. Então não é uma coisa que você possa se fiar nela. Você precisa ter um número um pouco melhor. Se a gente pegar a regra que utilizam nos Estados Unidos, é em torno de 4% ao ano, que é o retorno muito mais baixo, uma economia muito mais forte que eles têm lá, né? Uma economia que o dólar é a mesma moeda por mais de 240 anos aí. Quando a gente vai pegar o Brasil, a gente está na nona moeda, não dá para você ter a mesma estabilidade aqui, mas a gente pode utilizar a mesma média, porque o juro real brasileiro está acima dos 4%, né? Se você investir, por exemplo, no Tesouro IPCA com juros semestrais, você consegue uma rentabilidade média no Brasil em torno de 5,50% e o montante corrigido pela inflação ali. Quando a gente vai fazer a carteira de alguém que tem mais idade e vai se aposentar, a gente até permite um volume maior de dinheiro aqui. Por quê? Porque essa queima de caixa, né, que pode acontecer em determinados anos, é até positiva, quando você vai imaginar que essa pessoa não tem uma expectativa de vida muito longa mais, né? Então, por exemplo, eu tenho 65 anos, né? Eu posso colocar uma queima de caixa em 6%, posso colocar uma queima de caixa em 7%, por que não? Porque na prática a inflação vai existir em um ano ou outro, mas na média, se eu estiver conseguindo ganhar alguns anos também vai compensar isso, eu consigo deixar um pouco menos de herança para os meus descendentes. Mas quando a gente está falando em se aposentar jovem, aí eu de fato vou ter que concordar que 4% é o melhor número.